Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, dois versículos, versículo 31 e 32. Versículo 31 e 32. A palavra de Deus diz assim: outra parábola lhes contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante ou é como o grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças que se transformam em árvore, de modo que vêm as aves do céu fazer ninho nos seus ramos. Amém? Vamos falar um pouquinho nessa noite, pode se assentar, sobre o grão de mostarda. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre o grão de mostarda, pergunte assim: o quê? É que no Oriente, é muito comum no Oriente Médio, essa semente. Então Jesus estava falando de algo que se achava facilmente ali, onde ele estava. Jesus, ao falar do grão de mostarda, ele fala de algo que não tem valor. Eles não davam valor a um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele mede de 1 a 2 milímetros. E é algo que muitos evitavam carregar. Pergunte por quê? Porque de tão pequeno que é, poderia cair uma semente no meio da plantação, e daqui a alguns meses você tem uma surpresa de uma árvore nascendo no meio da sua plantação, algo gigante acontecendo. Imagine se caísse um punhado delas. Então eles nem carregavam muito o grão de mostarda. Para você ter uma ideia, eles tinham o grão de mostarda como uma erva daninha. Eles evitavam. Eles tratavam o grão de mostarda como algo insignificante e que prejudicaria a plantação deles. Então Jesus, ele se levanta e fala assim: o reino dos céus é semelhante àquilo que vocês acham que é insignificante. Vou falar de novo. Jesus se levanta no meio de todos que entendiam essa linguagem, porque quem ali nunca tinha semeado uma semente? Era um vocabulário comum no meio deles. Jesus se levanta e fala assim: o reino dos céus, que é o que o judeu tem como algo importante, porque Deus é o mais importante, e o reino de Deus, por consequência, é mais importante também. Jesus se levanta e fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Jesus, ele queria mostrar para os seus discípulos e para a multidão, pergunte assim: o quê? Não olhe para como começa o reino, mas olha no que ele vai se tornar. Às vezes nós tomamos decisões pelo início de algo, e muitas pessoas desistem de um sonho por causa do início do sonho. E você não pode desistir, porque Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, do grande pregador, ele diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu vou já lançar uma palavra profética na sua vida. Não, mas não é assim que lança a palavra profética. A palavra profética se lança com vontade. Fala assim: eu vou lançar uma palavra profética na sua vida. O que você vai se tornar amanhã é muito maior do que o que você é hoje. Alguém vai entender o que eu estou dizendo. Jesus, ele lança essa palavra porque o reino dos céus na terra, João Batista, ele vem pregando: o reino dos céus é chegado a vós na terra. Mas o início do reino é um início pequeno. Por quê? Olha como que se inicia o reino. O anjo vai até Maria e diz assim: ei, mulher agraciada, no seu ventre será gerado pelo Espírito Santo aquele que é o Emanuel, o Deus conosco.
Você vai gerar, e o que você vai gerar é filho de Deus e vem do Espírito Santo de Deus. O reino dos céus começa em uma casa, aonde tem uma mulher que se chama Maria, e tem um homem que se chama José, que é da tribo de Judá, e que é da raiz de Davi, mas é de uma linhagem que não existe mais real no seu tempo, e ele é carpinteiro, cortador de madeira e cortador de pedra, e pertence a uma família humilde. É assim que começa o reino, dentro de uma casa improvável. Vou falar de novo para ver se você acorda, hein? O reino começa dentro de uma casa que ninguém escolheria. Na casa de José e de Maria. Um carpinteiro. Eles eram pobres. Dá para perceber isso, eu falei isso domingo, pela oferta que eles carregavam para a apresentação de Jesus. A lei diz que quem era rico daria um cordeiro, e quem era pobre daria 2 rolinhas. E o texto diz que quando levaram Jesus para apresentar no templo, eles foram levando 2 pombinhas, ou seja, eles pertenciam à família pobre, porque a oferta era pobre. Então, o reino dos céus na terra começou no meio de algo improvável, de uma família improvável. Não porque José era importante ou Maria, não, muito menos. Porque a importância do que vai ser gerado está na semente e não no ventre que gera. Porque ela sabe que ela não é digna de gerar o Salvador. Ela mesma reconhece isso. Maria não é mãe de Deus. Aprenda isso. Porque o texto não diz que ela é mãe de Deus, Jeová, o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, mas diz que ela é mãe do Adonai, ou seja, ele como homem, porque como Deus, ele não tem pai, não tem mãe, não tem princípio, ele sempre existiu. Ela foi usada por Deus como um ventre disponível para gerar o Salvador do mundo, para que a salvação viesse. Um dia Maria se sentindo com seus irmãos, Maria e os irmãos de Jesus se sentindo um pouquinho, disseram assim: fala para Jesus que a mãe dele está chamando e que ele tem que vir aqui logo falar com ela. Jesus olhou e falou assim: fala para ela que meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que me seguem. Ou seja, ela não tem prioridade, eu não sou dela, eu sou do meu pai, eu vim fazer a obra do meu pai. Não consigo entender porque se valoriza tanto Maria e José, sendo que o grande valor está em Jesus Cristo, ele já disse isso. Mas não é isso o importante da história, diga o que é. É que essa história começa simples, no meio de uma família humilde, no meio de pessoas pobres, no meio de pessoas desacreditadas e que a sua linhagem tinha sido interrompida, a linhagem real já não existia mais e havia uma maldição na linhagem dos reis. Mas só que havia uma promessa em Isaías, que do tronco de Jessé um renovo frutificaria novamente. E esse renovo, ele não teria parecer nem formosura, mas ele viria de uma terra seca, de onde não se tem mais esperança, de onde ninguém acreditava mais que poderia sair alguma coisa ou brotar alguma coisa. Vai vir o renovo. Você está entendendo do que eu estou falando ou não? Ou seja, o reino dos céus começou no lugar onde ninguém esperava que fosse começar. É por isso que você precisa entender algo aqui nessa noite. Diga o quê? Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus pode começar um avivamento em você, na sua casa, na sua vida. Diga assim: por menor que você se sinta, Deus pode começar algo na tua vida para mudar o bairro, para mudar a cidade, para mudar o estado, para mudar uma nação. Porque o segredo não está em como começa, mas no processo de crescimento da semente. Então o reino dos céus começa como? Jesus humilde. Nasceu numa casa humilde, numa família humilde. Morou em Nazaré, nasceu em Belém.
Alguém pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi lá que o reino começou. E Jesus, quando vai escolher os seus discípulos, Ele vai pelo mar da Galileia andando e escolhe homens indoutos, pescadores. Pedro, colérico, nervoso, tem que ficar puxando, corrigindo, não faz isso, não faz aquilo. João, o amado. Filipe, o metido a besta em conhecer de Bíblia. Tomé, o incrédulo. Judas, que passava a mão. Olha, Jesus, parece até que Ele não sabe escolher, né? E pior que Ele escolheu, viu? Foi Ele que escolheu. O texto diz que Ele orou para fazer isso ainda. Ele orou e foi escolher os discípulos. E o povo começou a olhar para aquele homem. Os judeus começaram a olhar para aquele homem e falar assim: ele não é o Messias, não pode ser. Diga por quê? Porque ele faz tudo o contrário do que a gente acha que ele tem que fazer. É como o povo de hoje. Se Jesus estivesse no nosso tempo, nós o rejeitaríamos também. Porque Jesus não ia ser esses pregador, irmão, engomadinho, o microfone no pedestal, que ficava esperando a agenda e pregando no altar. Agendas abertas. Não. Jesus, Ele nunca perdia uma oportunidade de falar do reino e do Pai. Nós aprendemos isso no momento que estava aqui acontecendo liderar com um dos pregadores, que todo o tempo que você estava com ele estava no restaurante, ele chega para o cozinheiro e fala, Deus tem um plano na tua vida. Ele chega para o motorista, ele chega, se for alguém engraxar o sapato, se for um garçom, qualquer um, ele fala, Deus tem um plano na tua vida. E a gente acha que ser cristão é vir ao culto. Não, parece que nós temos que ter duas vidas, uma vida aqui dentro e uma vida lá fora. Não, a vida é a mesma. O evangelho tem que fazer parte de você de tal maneira que por onde você passa, as pessoas precisam ver Jesus na tua vida, precisam te ver cheios do Espírito Santo. Você precisa ter uma palavra, você precisa orar, você precisa ser usado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Todo o tempo Deus quer te usar. Será que você está aí? Você está me ouvindo? Jesus, Ele veio na contramão de tudo que os judeus pensavam. Fez tudo o contrário. Em vez de comer com o sacerdote, ia comer com o publicano, pecador. Teve um dia que ele, chutou o pau da barraca. Ele falou assim, eis que vos digo que as prostitutas e os publicanos vão entrar no reino do céu na frente de vocês, porque eles já me receberam, eles já se arrependeram, e vocês ainda estão com o nariz em pé, procurando salvação. Então quando Jesus se levanta e fala assim, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor das sementes. Ele está dizendo assim, o início ninguém dá nada. O início, você pode estar pensando, é insignificante. O início você pode estar pensando assim, daí não sai nada, daí não brota nada, daí não gera nada. Mas deixa eu te falar um segredo da semente. Diga, qual o maior segredo da semente? É que ela precisa morrer. Diga, o que significa isso? Ela tem que se entregar, senão ela não gera. Não, vou falar de novo. Se a semente ficar embaixo da terra assim, estou firme, não vou rachar, não vou morrer, ela não vai gerar nada. Jesus disse assim, se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele sozinho, mas se ele morrer, ele racha. Então sai uma hortaliça e se torna em uma árvore e gera vários grãos de trigos. Sabe por quê que às vezes você não produz? Pergunte, por quê? Não, pergunta melhor, diga, por quê? Você não produz porque você não quer perder, porque você não quer se entregar, porque você não quer morrer, porque você quer se manter da mesma maneira, na mesma pose, você não quer se humilhar. Mas Jesus, Ele está te dando o segredo do crescimento. Se humilha, se quebra, se quebranta, se arrebenta, mas você vai gerar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, agora você vai entender. Diga assim, agora você vai entender. Diga assim, para você produzir o que você tem de melhor, você tem que ser esbagaçado. Vou te dar um exemplo, diga qual? O azeite.
Tem gente que faz azeite da casca da azeitona. Tem gente que faz azeite da massa. Tem gente que faz azeite dos três: caroço, massa e casca. Mas só que você precisa pegar a azeitona e colocar numa prensa. Então você espreme ela: casca, massa e caroço. Só aí você vai conseguir produzir, diga o quê? O melhor azeite. Por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, ele foi orar em um lugar chamado Getsemane, que significa Monte das Oliveiras, ou o lugar onde a azeitona é espremida. É aonde ele se entregou por completo, onde o seu suor era como gotas de sangue. Ou seja, ele estava entregue de massa, casca e caroço. Diga o que é isso: corpo, alma e espírito. E ele produziu o melhor azeite, ele produziu a melhor cura, ele produziu a melhor salvação, ele produziu o melhor sangue que nos purifica de todo pecado. Mas tem muita gente que quer gerar o melhor. Diga como? Sem sofrer, sem ser espremido, sem ser torcido, sem ser esmagado. Você nunca vai produzir o melhor se você não deixar Deus espremer você. E Deus precisa te espremer, sabe por quê? Porque o teu final é azeite grosso, é azeite resistente, é azeite que queima, é azeite que produz saúde. Só que você tem que se deixar quebrar. Eu vejo algumas pessoas, diga como? Elas se mantêm tão nariz em pé. Diga assim para quem está ao lado: você não vai te levar a lugar nenhum. Se você souber que o maior no reino dos céus é o que mais se humilha. Eu vou limpar um chão. Eu vou servir a uma pessoa. Para de ser besta, rapaz. O início é assim mesmo. Mas vai chegar o dia em que o grão, que é tão pequeno, se torna em uma das maiores árvores que existe. O teu início não mostra o teu fim. Você pode falar isso para quem está do seu lado? O teu início não mostra o teu fim. O reino dos céus começou assim. Vou te falar ainda mais, diga, fala. Jesus é preso, diga aí. O pouco que ele tinha sumiu. O pouco ainda sumiu, ele ficou sozinho. E quando ele está na cruz, só se encontra dois ao pé da cruz, diga quem? João e Maria. E eu te pergunto: aonde estava a multidão de 5.000 que ele alimentou? Aonde estava a segunda multidão de 4.000 que ele alimentou? Aonde estavam os leprosos que ele curou? Aonde estavam os cegos que ele fez enxergar? Aonde estavam os paralíticos que ele mandou levantar? Aonde estavam os surdos que ele curou? Aonde estavam? E o reino se inicia, diga como? Uma cruz, uma mulher, um discípulo e um ladrão. Não, vou falar de novo, que eu acho que você não ouviu. E agora o reino é a cruz do meio, com o rei dos judeus pregado. Do lado, um que reconheceu aquilo que ninguém reconheceu, e reconheceu através de Deus e de uma visão espiritual, porque olhando para Jesus não se via rei. Porque Isaías disse que na cruz ele estava sem parecer, sem formosura, uma coroa de espinho na cabeça, todo inchado, ensanguentado, magro, cheio de sangue. O ladrão olha para ele e fala assim: se você puder, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Ele olha para o ladrão e fala assim: ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Eu estou falando de reino. Olha agora o reino: um ladrão de um lado, a cruz do meio, uma Maria, um João. Acabou. Você olha e fala assim: que insignificante, que coisa pequena.
Conta comigo até 3. E o domingo de manhã chegou. E as Marias foram embalsamar o corpo de Jesus. Mas chegando lá, a pedra estava fora do lugar. E quando entraram, viram os lençóis dobrados. E o anjo desceu e disse assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E elas saíram dali com a maior mensagem da história. Diga qual? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Pedro já estava pescando. Aquele que quando Jesus teve um encontro com ele, disse assim: você não vai mais pescar peixe, é pescador de homem. Voltou a pescar peixe. Jesus foi ajuntando de novo. Jesus é paciente, né? Jesus foi ajuntando tudo de novo. Vem Pedro, Judas já era, se matou, foi embora. Vem Pedro, Tomé. Não, mas eu só acredito se eu tocar. Olha, Jesus aparece e fala assim: toca aí, Tomé. Ele fala assim: eu não, Senhor, já sei que é o Senhor. Tiago, João, todo mundo está de volta. Com mais uma multidão, diga de quantos? De 500 irmãos. 40 dias se passa. O reino agora tem 500 irmãos. E ele vai subindo ao céu em uma nuvem. E os anjos estão com ele. E ele deixa uma mensagem. Diga qual? Para 500. Diga, ele prega para 500. Diga, ele pregou para 500. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. De 500 que ouviu a mensagem, quantos foram para o cenáculo? 120, ou seja, 380 não foi para o culto. Tinha 500, não tinha? Irmão, escuta, tinha quantos? Ele falou para quantos? Quantos que apareceram no cenáculo para o Pentecoste? 320 não foi, perdão, 380 não foi para o culto. Mas 120 receberam. Foram vistas sobre eles repartidas línguas de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas. E aquilo que parecia pequeno, insignificante, indouto, pescador, sem mensagem, colérico, desconvertido, diga o que acontece. Ele se levanta com uma mensagem maravilhosa no Pentecoste. E 3.000 almas se convertem ao cristianismo. Vocês estão aí? 3.000 almas, e agora o reino que começou numa casinha com José e Maria, foi para 12, foi para 5.000, 4.000, caiu, passou por um momento difícil, na cruz tinha 4 irmãos ali, voltou a ter 500, só 120 obedeceu, agora já tem 3.120. Aí diga o que acontece. Roma começa a perseguir a igreja. Vamos destruir essa seita, vamos acabar com esse povo, vamos matar, vamos destruir. Durante 10 imperadores, eles mataram e perseguiram os cristãos por mais de 300 anos. E a mensagem que chegava em Roma, diga qual era? Quanto mais a gente persegue, quanto mais a gente prende, quanto mais a gente mata, mais aparece, mais aparece. Não, você não ouviu o que eu falei. Você não ouviu o que eu falei. Ei, qual que é a mensagem? O César da sua época, o imperador da sua época. Ei, e aí? Como que está aquele povo lá, os tal dos cristãos que servem a Jesus? Ei, a gente prende, a gente mata, a gente esfola, a gente coloca pendurado no poste e bota fogo, a gente faz de tocha humana. E aí? Mas aparece, vai brotando. Agora a gente já perdeu a conta. Esse povo, ele aumenta de um jeito. Ele aumenta de um jeito que não dá para contar. Acho que você não ouviu não. Eu só lembro de uma mensagem. Diga qual? O reino dos céus será semelhante a um grão de mostarda, mas que quando ela cresce, ela se torna na maior das árvores.
Fala assim para quem está do seu lado: faz 2000 anos que estão tentando destruir o cristianismo. Olha para ele e faz a pergunta: estão conseguindo? Quanto mais eles tentam, diga, quanto mais eles tentam, mais a igreja cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais cristão aparece. E esse tem que ser o fogo que arde dentro de você. Diga qual? O fogo que ardia em Paulo. Eu não vim para batizar, eu não vim para fazer congresso, eu vim para evangelizar. Diga assim: o início. Diga 1 milímetro. Diga agora a maior das árvores. E aí Jesus ele fala algo fantástico. Diga o quê? Quando cresce, se torna a maior das hortaliças, se transforma em árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho. Elas vêm fazer o quê? Ninho. Você pode olhar para quem está do seu lado e fala para ele assim: ó, o teu início. Não, assim não, fala com vontade, fala assim: o teu início. Ninguém nem viu, hein? Fala aqui pequenininho. Diga 1 milímetro. Mas hoje, hein? Quem te viu, quem te vê. Ninguém dava nada por ti. E hoje você está sustentando ninho. Você está sustentando vida. Você está sustentando vida, família. Assim é o reino de Deus. Diga, assim é o reino de Deus. Diga assim: mas assim também é a nossa vida. Você lembra quem era você alguns anos atrás? Hein? Ou você já esqueceu? Você lembra? E o que Deus, a capacidade que você tem hoje não é a capacidade que você tinha? Que Deus fez na sua vida? Eu lembro que há 34 anos atrás, diga o quê? Nascia dia 19 de dezembro de 1988, aquele que vos fala aqui nessa noite. E Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus sabia de tudo. Criança assim, ó, eu era a pior criança da igreja, irmão. Pode perguntar, o Geraldo ali não aguentava mais reclamação. A pior criança da igreja, esse cara era eu. Essa criança era eu. Teve um diácono que falou assim, ó: isso aí é um endemoniado. Irmão, mas eu nem culpo o diácono. Diga por quê? Porque eu acho que o diabo descia com o caderninho para aprender algumas coisas. Eu era complicado. Com 12 anos de idade comecei a estudar a palavra sem querer. Me obrigou. Falou: não, você vai, eu vou, você vai. Mano, imagina eu numa sala de teologia com 12 anos de idade, um monte de gente de cabelo branco. Você precisa de ver a foto da formatura. Eu com 17 anos e os irmãos tudo de cabelo branco. A irmã Emília, todo mundo. E eu lá no meio. Falei: o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Acabou que a maioria deles pararam de estudar e eu continuei. Fazem 22 anos que eu estudo a palavra. E aquilo que eu não entendia no início, pelo que Deus plantou lá atrás, hoje nós temos alunos em tantos lugares. Hoje deste projeto saiu um ministério. Tem uma escola teológica, tem um ministério, famílias estão sendo cuidadas, não pelo aquele que vos fala, mas pelo aquele que preparou aquele que vos fala. Porque a obra não vem de nós, da pequena semente, mas essa obra vem de Deus, porque Deus disse assim, ó, a palavra diz assim, ó, que um planta, outro rega, mas só que quem dá o crescimento e a palavra profética para crescer é Deus. Mas o que somos hoje não é o que éramos há anos atrás.
E o que vamos nos tornar ainda não chega nem perto daquilo que somos hoje. Estou falando em todas as áreas. Na sua área familiar, emocional, financeira, espiritual. Você tem que profetizar isso na vida dessa pessoa que está do seu lado. Você tem que olhar para ela e falar assim, ó, o que Deus vai fazer na tua vida, o crescimento que Ele vai dar em todas as áreas da tua vida, você nem imagina, você não pode nem contemplar, apenas se entrega, obedeça, apenas fica na posição, porque o crescimento não vem de você, não vem de mim, não vem do homem, o crescimento vem de Deus. Podem muitos olhar para o teu início que é tão pequeno, ô grão de mostarda, alguém olha e fala que insignificante, não serve para nada. Ei, mas daqui a uns anos, daqui a uns meses, alguém vai estar pedindo para escorar no teu ramo. Alguém vai estar pedindo, ei, posso escorar em você? Posso pegar a tua sombra? Posso comer do teu fruto? Porque essa será a bênção de Deus na tua vida. Hoje talvez você venha para o culto, diga como? Doidinho para falar uma frase, diga qual? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Talvez você fale assim, meu esposo não é crente, minha esposa não é crente, meu filho ainda não é crente. Mas você é a primeira semente. Talvez você olhe para uma situação que você está passando e você fala assim, essa situação é impossível. Pois você está no lugar certo. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não existe homem ou mulher neste mundo que não possa se quebrantar diante do poder do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. Então nessa noite você precisa entender que o início pode ser pequeno, mas o que Deus tem para a tua vida é tão grande. O que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, para o teu ministério é tão grande. E aí, o grande segredo da parábola do grão de mostarda, diga qual é? É não ser do tamanho do grão de mostarda, mas é ser como um grão de mostarda. Muitos pregam, né? E falam, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e falar para este monte, sai daqui, vai para lá, ele vai te obedecer. Ou seja, o que nós entendemos com isso? Se eu tiver um milímetro de fé, eu ainda posso falar e algo acontecer na minha vida. Diga assim para quem está do seu lado, não é isso que a Bíblia diz. Você tem coragem de olhar para quem está do seu lado e falar assim, ó, fé pequena não resolve nada. Foi Jesus que disse. Jesus não estava no barco, foi lido aqui. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, até quando estarei convosco, homens de pequena? Eles tinham um grão de mostarda, mas o grão de mostarda não ia acalmar a tempestade. Porque o texto diz, se você tiver a fé, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, diga o que é isso. Ela começa pequena, mas depois ela vai se tornar da maior das árvores. A tua fé hoje pode ser pequena, mas o que a tua fé vai se tornar, nossa, mas que fé, hein? Vai se tornar naquela fé, diga assim, eu já posso ver minha fé. E quando a sua fé estiver grande, como que fortalece a fé? Como que aumenta a fé? Você não quer saber não? Paulo escreveu aos Romanos o segredo de aumentar a fé. Ele disse assim, ó, Romanos 4, ele disse, e Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você não ouviu, vou falar de novo. E Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, porque foi dando glória a Deus. Última chance, hein? E Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas a sua fé foi crescendo de tal maneira, sabe por quê? Porque ele dava glória. A vitamina para se fortalecer na fé é dar glória a Deus. E assim é o reino dos céus. Diga, como começou? Um carpinteiro na terra. O reino dos céus é chegado a vós, na terra.
Começou carpinteiro, os pescadores, no meio tinha até um publicano, largou tudo para ficar com Jesus. É uns povos que Jesus escolhe, viu? Mas diga, e como que será depois o reino dos céus? Diga, como será? Aqui eu vou terminar, tá? Diga, como será? Oh, meus irmãos, João, o apóstolo, ele esteve com Jesus na terra, sim ou não? Sim ou não? Ele viu o início do reino, sim ou não? Sim ou não? Ele viu Jesus homem, Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, ele viu tudo isso, sim ou não? Ok. Aí um dia ele estava numa ilha chamada Patmos. E ele foi levado em espírito para dentro da Nova Jerusalém, para dentro do reino. E quando chegou lá, a primeira visão que ele teve foi a visão de Jesus Cristo. Diga como? Seu cabelo branco como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, uma vestimenta branca até os pés, e um cinto de ouro que prendia a sua vestimenta, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Imagina João vendo isso, fala, mas olha do que ele se tornou. João até assustou, diga por quê? Porque o texto diz, e caía aos seus pés como morto. Jesus olhou e disse assim, ei João, levanta, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu sou aquele mesmo que iniciou com você lá embaixo. Eu sou aquele grão de mostarda. O que você está vendo agora é sinal da minha obediência que eu tive lá embaixo. Aí eu cresci, sabe? Todo o poder foi me dado de volta, toda a honra, toda a glória, e o nome que é sobre todo o nome. Mas ó, vem cá, deixa eu te apresentar o reino. João olhou assim, o reino? Rapaz, eu não te falei que o reino não é comida e não é bebida? Mas o que é o reino? Vem cá. O que é isso? São ruas de ouro transparente. O que é isso? É o meu trono, a destra do trono do Pai. E do meio dos 2 tronos sai um rio de águas vivas. Existem 7 castiçais de ouro pegando fogo. Existe um mar de cristal. Existe um altar de ouro. Os serafins estão acima do trono cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem querubim embaixo do trono. Rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem, rosto de boi, 6 asas, debaixo das asas várias mãos. Eita, o que é isso? Que poder é esse? Que glória é essa? O Pai assentado no trono, à destra o Filho, 24 anciãos em volta, lançando as suas coroas e dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e que reviveu. Ei, eu olhei para a cidade e eu vi que os seus muros tinham pedras preciosas. Ei, e eu vi também que as suas portas são 12 portas de pérola. Rapaz, o que é isso? Que tanta glória e poder é esse? É o reino. Mas o reino começou tão humilde, tão pequeno, mas ó, isso é o início. Olha no que o reino se tornou. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, e você vai morar lá. Eita, imagina aquele dia, diga qual, que ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, tomar por herança o reino que lhes foi preparado. Diga assim, vai valer a pena.